Quando eu tava estudando inglês em Nova York em 2017, eu passava nos estúdios e via o Gyrotonic. E eu sempre entrei nos estúdios pra buscar coisa nova e trazer pra cá. Aí eu entrei e perguntei quanto que é uma aula aqui. Olha, aula experimental de graça, só que no Brasil, né? Em Nova York não tem isso, você tem que pagar. Aula de pilates, você tem que pagar. O Gyrotonic, você tem que pagar. Não tem nada de graça. Eu falo, as pessoas ligam, eu falo, tem aula experimental de graça? Eu falei assim, não, é aula avulsa. Você vai na manicure, não tem manicure de graça. Você tem que pagar. Você gostou ou não gostou da unha que ela fez, você tem que pagar. Alguém te indica um cabeleireiro, você vai lá cortar o cabelo. No restaurante, né? Eu vou ficou experimentar bom ou aqui, não, você tem que pagar. Agora, eu não sei por que aqui no Brasil, Pilates tem aula experimental de graça. Que alguém um dia colocou. Bom, e em Nova York não tem isso. E aí, eu vi aula de Gyrotonic, era $90. E na época eu tava estudando inglês, eu falei assim, puta, não tenho isso, em 2017. 2018, eu voltei pra Nova York, que eu fui pro Halloween com as minhas amigas. Aí elas foram pro musical. Eu falei assim, bom, eu não vou pagar o musical, mas eu vou pagar a aula de Gyrotonic pra eu conhecer, pra eu ver como que é. Aí eu fiz a aula de Gyrotonic. E eu saí da aula, o meu corpo, tava assim, solto, minha postura tava diferente. Eu virei pra minha amiga e falei assim, cara, nenhum método que eu trabalho, nada que eu faço, me dá esse bem-estar que eu tô tendo com o Gyrotonic agora. Eu lembro que eu sentei pra comer um lanche e falei assim, gente, que sensação gostosa. Como eu tenho muito problema na coluna, aquilo parecia que a minha coluna tinha aliviado, que tinha espaço na coluna. E o que aconteceu com essa coluna? Que com 13 anos, eu tinha feito a cirurgia de escoliose. Então, eu tenho pino na torácica inteira. Aí, a minha torácica, ela roda e ela comprime. Então, eu tenho protusão na minha lombar, ela roda. E aí, eu tenho protusão discal, de disco na lombar. Então, eu sinto bastante dor na lombar. Eu tenho problema na sacroiliaca. Então, assim, tenho muitas patologias ali. E aí, eu saí sem dor, parecia que tinha aliviado. Era uma coisa, assim, impressionante. Aí eu fui embora, acordei no outro dia com o corpo diferente. Que legal. Aí eu falei assim, gente, vou voltar lá no estúdio, vou perguntar como é que faço pra fazer esse curso. Aí eu voltei lá e perguntei, como que eu faço pra fazer esse curso? Aí ela me deu todo o passo a passo de como que era pra fazer o curso. Aí eu falei assim, pô, não tenho esse dinheiro agora. Da onde eu tiro isso? Pesado. Aí falei assim, deixa pro futuro. Quando foi 2020, começou a pandemia. 2019 eu tinha fechado uma sala do estúdio, que já tava dando uma descida ali. Aí 2020 veio a pandemia. Aí 2021 foi quando essa funcionária, essa segunda funcionária tinha saído, eu tava borocochô em casa, não sei o que lá. Falei assim, preciso fazer um curso, preciso fazer alguma coisa. Aí Rolfing era uma coisa que tava na minha listinha de desejos. Eu comecei a fazer o Rolfing. Só que eu fiz só o Rolfing, são três fases, né? Eu fiz só a primeira fase. Eu me machuquei muito ele é uma delícia para quem recebe, mas para quem aplica, eu me machuquei muito em coluna, ombro. A maca do Rolfing, ela tem que ficar mais baixa. E aí no curso eu me machucava porque eu tô acostumada a trabalhar com a maca mais alta. Mas ali eles queriam que você trabalhasse com a maca mais baixa ali. Então no curso eu me machuquei muito, entrei em crise de coluna. Mas eu falo que nada é por um acaso, né? Então, hoje eu aplico essas técnicas, que a liberação miofascial do método Rolfing, ela é sensacional. Eu consigo fazer isso na minha maca alta mesmo, não preciso trabalhar isso numa maca baixa. E ali naquele curso, eu conheci uma amiga que me indicou o Fábio, que é ele trabalha com Alexander Technique e com Klein Technique lá em Nova York. E aí, ele começou a me atender online com essas técnicas. E eu fiquei apaixonada. E aí, eu falei assim, puta, uma das coisas que eu quero fazer lá no futuro. Só que o Alexander Technique são 3 anos e você tem que ficar lá pra fazer. E é uma coisa que não tem ninguém aqui que faça, né? Nem em São Paulo. Em São Paulo, acho que tem uma pessoa só que faz Alexander. E aí, conheci o Fábio, fui conversando com ele e tal, tudo. Bom, passou. Quando foi começo de 2022, veio uma amiga da Austrália na minha casa. E a Flávia, ela trabalha com Pilates na Austrália e no estúdio que ela trabalha, a chefe dela, ela tinha Gyrotonic. Ela falou assim pra mim, ué, por que você não vai fazer Gyrotonic? Gyrotonic, ele vai ser ótimo pra sua coluna, tá bombando lá na Austrália, depois da pandemia, como as pessoas trabalham sentada, elas estão procurando muito por isso, porque ele tá trazendo muitos benefícios. E tá bombando lá, porque você não vai atrás disso? Eu falei assim, Flávia, é um sonho, eu tenho vontade de fazer isso, tá na minha lista de desejos, mas é uma formação muito cara.
Mas o celular, ele escuta o que a gente fala, né? Aí começou a aparecer toda hora a propaganda de um curso que ia começar aqui em São Paulo. E aparecia toda hora. Daí eu olhava e falava assim, gente, mas de onde que eu tiro dinheiro pra fazer tudo isso? Aí eu fui lá, quer saber, fazer a primeira fase. Fui lá, comecei a primeira fase. Aí, era lá na Zona Norte, em São Paulo. Eu não sabia, tinha dia que eu ia de carro, tinha dia que eu ia de trem, de metrô. Aí, deixava o estúdio aqui, ia pra lá. Daí teve um dia que eu tava voltando no metrô, Gleice, 6 horas da tarde. Aliás, eu já tava no trem. Vindo de São Paulo, ali do Brás pra Santo André, né? Aí eu tenho, né, Nova York no meu relógio, no meu celular, em tudo. E eu já fiz tanto curso, já investi tanto dinheiro na minha profissão, na minha carreira. Eu virei assim, eu desci, que eu tinha que andar um tanto lá no estúdio, né? Aí eu falei assim, Deus, tô deixando meu estúdio, tô deixando minhas coisas. Tô fazendo esse curso caro, passando esse perrengue pra voltar pra Santo André, pra vir pra cá fazer esse curso. Me dá uma luz se eu tô fazendo a coisa certa. Se isso vai me levar para o lugar certo, sabe? Porque você fala, meu, investimento é tempo, é dinheiro. Aí Deus me dá um sinal, rezando naquele metrô lotado. E tava com fone de ouvido. Aí começou a tocar Empire State Building da Alicia Keys no meu fone de ouvido. E eu olhei pro relógio. A hora que eu olhei, me deu uma coisa assim, parecia que era Deus falando pra mim, calma, continua. Aí eu comecei a chorar dentro do metrô, aquele metrô lotado. Eu falei assim, eu só vou continuar. Como? Meu Deus, vai me dando uns passos. Aí, joelho dobrado e fé, e vamos.